Alô, alô, torcida do Vascão, saudações vascaína. Aqui é o amigo de sempre de vocês, Roberto Vascaíno. Gente, estou passando aqui nessa sexta-feira, né? Arrumei um tempinho aí para fazer um vídeo, para falar um pouquinho do nosso Clube de Regatas Vasco da Gama, aqui no canal Roberto Vascaíno. 2 dias depois, né, da vitória sobre o Fluminense, eliminando o Fluminense da Copa do Brasil. Foi um primeiro tempo muito bom que o Vasco fez, e a minha preocupação maior é que muita gente, eu venho acompanhando, né, falando que o técnico já está arrumando o time, que o técnico está sendo, vamos esperar com calma, ele está acabando de chegar, né, muitas coisas, nós estamos na zona do rebaixamento, nós temos um jogo importante domingo na Bahia contra o Bahia, nós temos que, não adianta ficar, que o técnico deu jeito. Aí vieram me criticar, que eu falei, aí, ó, você falou do Zé Ricardo, falou do Jorginho, e o técnico chegou e tá dando. Não é bem assim não, cara. Não é bem assim não. Quando ganha, todo mundo bate palma. Quando perde, todo mundo critica, né? Então, vamos esperar mais um pouco, tomara que dê certo, né? A gente tá vendo o time jogar com mais vontade, tá com mais vontade que estava antes do Renato. Não tem mais aquela bagunça que o cara sai o Tietê sai lá da posição dele, vai lá para o outro lado, já está bem. Isso aí a gente está notando. Vamos criticar, mas, né, vamos botar as coisas certas. Então, a gente tem um jogo importante contra o Bahia, domingo na Fonte Nova, né? E a gente tem que sair da zona que nós temos aí. Nós estamos na zona de rebaixamento, estamos numa zona crítica no Campeonato Brasileiro. Aí eu fico vendo muita gente elogiando. Aí se perder, todo mundo vai criticar, entendeu? Então, é um jogo difícil, vamos esperar, tomara que a gente saia com uma grande vitória da Fonte Nova. É muito difícil, a gente sabe que é muito difícil jogar lá. O time Bahia é um time certinho, né, com o Rogério Ceni, que já vem muito tempo no Bahia. Então, é uma prova de fogo para a gente esperar mais um pouco para falar sobre o nosso técnico. Sobre as contratações, eu não sei ainda, acho que chegou agora um jogador, um centroavante aí, estão dizendo que chegou, né? Mas eu só acredito vendo, como eu sempre falo para vocês, depois que assinar, chegar lá, aí eu falo para vocês, agora chegou um centroavante, chegou o reforço. Então, cara, vamos esperar mais um pouco, vamos torcer, continuar torcendo. A nossa preocupação é jogar essas 3 competições. O time do Vasco é o único que está disputando 3 competições do futebol brasileiro, né? A gente está disputando a Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro e a Sul-Americana. E eu sempre falo para vocês que o Vasco, quando entrar numa competição, o Vasco tem que entrar para ganhar todos eles. Espero que sabem administrar, né? Botar o time titular para jogar. Esse negócio de botar time reserva, cara, é muito complicado. É muito complicado. E a gente tem uma oportunidade grande aí, ó, de chegar nessa Copa do Brasil, que você vê os outros times aí, tirando todos eles aí, eu acho que o time que mais dá medo pra gente é o Palmeiras. E tomara que no sorteio a gente não tire o Palmeiras, né? Mas o resto é tudo nivelado, igual o Vasco. Tá tudo no mesmo nível do Vasco. Então, espero que a gente tenha sorte nesse sorteio, entendeu? Eu andei perguntando a vários amigos quem vocês preferiam para pegar. Uns falaram que é o Santos, que a gente dá muita sorte contra o Santos, né? Outros falaram que era o Atlético Mineiro. A disputa ficou entre esses dois, mas na minha opinião, eu acho que o melhor time para nós pegarmos seria o Santos. Tomara que no sorteio a gente pegue o Santos, que eu acho a possibilidade do Vasco maior de passar pegando o Santos, né? Estamos aí, né? Você vê, a semana passada, 2 semanas atrás, nós criticamos o Puma Rodrigues. Andamos criticando o Puma Rodrigues. Aí o Puma Rodrigues faz o gol, todo mundo acha que não, é um jogador esforçado, é um jogador... Eu falo para vocês que e o Paulo Henrique melhorou muito do que estava jogando. E o Puma também é um jogador que eu gosto dele. Com todos os defeitos dele, ele sempre já está há muito tempo no Vasco
e toda vez que ele entra, ele faz boas partidas. No dia que botaram a faixa de capitão nele, ele não jogou bem. Mas o jogador tem isso, tem dia que não está bem, não é? Não pode ser aquele jogador que está sempre mal, como o David, né? Aquele ali, meu irmão, todo jogo o cara tá mal. Todo jogo o cara tá mal. Então, eu gosto do Puma, gosto do Paulo Henrique, gosto do Piton. Eu gosto do Piton. O Piton foi titular no Vasco 3 anos e meio, entendeu? É um bom jogador. E a gente, para ter um bom time, a gente tem que ter jogadores substituto à altura, entendeu? Eu acho que o Piton e o Cuiabano é do mesmo nível. Eu acho que o Paulo Henrique e o Puma são do mesmo nível. A nossa zaga é que a gente está sem zagueiro reserva, né? A nossa zaga a gente está sem zagueiro reserva. Ali no meio ali, eu nunca critiquei o Jair. Ao contrário, eu sempre falei bem do Jair, que o Jair, duas seleções, 2 Copas do Mundo atrás, ele foi cogitado para ser convocado para a seleção brasileira. O nome do Jair estava lá na lista. E eu sempre falei que ele sempre foi um jogador bom. Tem os problemas dele? Tem. Que ele é difícil de manter a forma, né? Mas ele forma. E jogando aí o futebol que ele sabe jogar, é muito útil para o Vasco. Muito útil para o Vasco. O Tietê, até nessas 2 partidas, eu gostei do Tietê. É que eu falo para você, o Tietê jogou em todo... Por onde ele passou, foi campeão. Por onde ele jogou, ele foi um bom jogador. Entendeu? Por que ele não vai jogar no Vasco? A idade está atrapalhando um pouquinho? Pode ser, mas é um bom jogador. E ele é titular em qualquer outro clube quando sair do Vasco, né? Então, eu acho que nesse jogo contra o Fluminense, o técnico errou em tirar lá o Brenner, né? Porque o Fluminense estava pressionando a gente e ele vai e me tira um jogador que podia dar uma arrancada. Nesse dia o Brenner estava bem, né? A gente tem que aproveitar no dia que o cara está bem. Quem sabe ele não podia fazer mais um gol. Aí o cara tirou o Brenner, não sei como, por que ele tirou, deu sorte, porque se nós tivesse empatado esse jogo e a gente tivesse perdido, estava todo mundo criticando o técnico pela substituição que ele fez. Eu achei a substituição do Brenner errada, né? Então, nós temos aí, nós não podemos pensar que a gente está com um time excelente, né? Que a gente não precisa de centroavante, que a gente não precisa de um jogador de meio de campo, que a gente não precisa de zagueiro, só porque nós ganhamos do Fluminense. E muita gente está pensando assim, muita gente. Eu sempre falei para vocês, eu acredito, porque eu falo para vocês, né? Milagre existe. Milagre existe. Eu falei, eu não confiava no time do Vasco contra os 2 jogos. Quando eu vi o primeiro jogo, no segundo eu até achei que a gente tinha possibilidade de ganhar. Mas quando começou o primeiro jogo, eu fiquei com medo. Eu achei que o Fluminense... o Fluminense é um time mais organizado que o Vasco. Tu vê que quando o técnico do Fluminense botou os 3 para se aquecer ali, né? O Ganso, o Hulk e o Cano, deu medo. São 3 jogadores de muita qualidade, né? Mas eles não estão bem no momento, não estão bem, a nossa sorte. Mas o que vale é que nós ganhamos, né? Isso que é importante. Agora vamos esperar o jogo de domingo, como eu falei, né? Na Fonte Nova, eu espero que ele venha com o time titular, porque a gente precisa sair da situação que nós estamos. Eu acho que nem ganhando a gente sai da zona. Eu não vi a tabela direitinho, mas tomara que a gente possa ganhar, dar um pontapé inicial para sair dessa situação que nós estamos. Porque a gente está disputando 3 competições, como eu falei, e a gente tem que jogar em alto nível nas 3 competições, que o Vasco é Vasco, cara. O Vasco é um time que tem muita tradição. E quando eu falo para você, que eu falo isso há muito tempo, se tiver um cuspo à distância, o Vasco tem que disputar e tem que brigar para ganhar. Porque nosso clube é enorme. Tem uma torcida fantástica, uma torcida de mais de 30 milhões, que muita gente fala que é 20. Quando tu viu essa relação aí de classificação, o primeiro o Flamengo, o Corinthians, o segundo o Corinthians, o Vasco está em 4º, 5º lugar, pô, tá de sacanagem, né? Que pesquisa que eles fizeram? Onde que eles fizeram essa pesquisa? E já não é de hoje, que toda pesquisa que eles fazem, bota o Vasco lá em 4º, 5º lugar.
Cruzeiro, São Paulo, o próprio Palmeiras não tem mais torcida do que o Vasco. O Vasco tem torcida no Brasil inteiro, onde você for, fora do Brasil. Então, eu acho que nós temos que ter um marketing também grande, porque isso aí é marketing que eles botam, né? E a gente precisa também valorizar o nosso clube. Como eu vejo, às vezes, as pessoas falando assim, o Vasco tem 20 mil torcedores, o Vasco tem 25. Eu fico pau da vida, porque o Vasco tem muito mais. Quando vocês falaram que o Vasco tinha 30, eu fico satisfeito. Agora, quando fala que tem 20, 25, até 25 eu fico triste, porque nós somos muito grandes. A paixão é muito grande. Tu vê a torcida aí, nós estamos há quantos anos sem ganhar um título? Ganhamos a Copa, a última vez foi a Copa do Brasil, em 2011, né? 3 campeonatos carioca, e essa torcida aí, ó, fantástica, que uma vez eu ouvi o Dé falar na Rádio Tupi, que como é que vai nascer mais vascaíno com essa situação? Ele fez até um desabafo muito grande. Mas, Dé, eu vou falar para você, eu acho que a nossa torcida, mesmo com a situação que está crescendo cada vez mais. A verdade é essa, em vez de diminuir, está aumentando cada vez mais. Porque tu vai a jogo de São Januário, quem vai ao estádio ver a nossa torcida, é uma torcida que é louca, a torcida que é louca por esse clube, a torcida que vibra por esse clube, a torcida que, tu vê eles chegando no Maracanã, ou chegando em São Januário, as torcidas acompanhando a Força Jovem, né? Tu vê que coisa de loucura, rapaz, aquilo ali é fora de série, é fora de série. Mas, como eu falei, vamos ter calma com o técnico, né? Vamos torcer para que dê certo, né? E a gente não pode ficar muito empolgado. E vamos esperar as contratações, porque com esses que nós temos aí, a gente vai bater cabeça, com certeza. Como eu falei, não é porque ganhamos do Fluminense, eliminamos o Fluminense, é que a gente está num patamar alto. Calma nesse momento e vamos torcer. Tomara que o Vasco domingo faça uma grande vitória, uma grande partida e saia de lá com uma vitória com o Bahia. Não adianta empatar. Ele empatou, a gente vai ficar na mesma situação, porque já está no segundo turno do Campeonato Brasileiro e nós temos que começar a dar um pontapé para sair dali. Não adianta, vai empatar lá. Não, a gente tem que ganhar. A verdade é essa. Mas estamos juntos aí. Saudações vascaína. Um bom final de semana para todos.